Pois é, meus manos. Aparentemente os Estados Unidos eles estão querendo combater as facções criminosas aqui no Brasil, né? Primeiro o Comando da Capital, o Comando Vermelho, etc. E estão querendo considerar elas organizações terroristas. Porque fazendo isso, muda algumas coisinhas, né, no tratamento internacional dessas organizações. Se o PCC e CV são considerados apenas facções criminosas, aí os outros países têm menos capacidade, menos autoridade para combatê-los, né? Daí seria mais uma questão de responsabilidade do país onde essas organizações criminosas estão inseridas, né? E daí qualquer um dos medos que o pessoal tem é de isso daí se tornar uma desculpa para os Estados Unidos acabar tomando mais conta do Brasil, né? Meio que violando a soberania nacional. Embora que, poxa, se continuar vindo governos de direita lá nos Estados Unidos, o quão mal que isso pode ser realmente? E essa, na verdade, não é uma pergunta de tipo negando, né, possíveis efeitos negativos. Na verdade, é genuíno, né, para entender um pouquinho melhor a preocupação de vocês. Mas de qualquer forma, uma coisa é fato, né, mano? É óbvio que isso daí não é simplesmente uma preocupação com a soberania do país e com possíveis efeitos negativos de esta soberania ser quebrada, né? É mais do que evidente que governos, né, principalmente de esquerda, estão envolvidos com essas facções criminosas e, por conta disso, desejam protegê-las, né? Porque ferrando com elas, eles também acabam sendo prejudicados. E isso não é nem, nossa, discurso bolsonarista, fake news, meu Deus. Teoria da conspiração. Cara, é os próprios faccionados do Comando Vermelho do PCC falando literalmente coisas como: ah, esse governo aí, Bolsonaro não tem como, cara, não tem diálogo com eles. Com o PT tinha diálogo, mas com esse daí não tem negociação, não tem acordo. Então isso daí é claramente, né, um fato objetivo, mano. Fora que, né, nem se fosse por isso, a gente obviamente sabe também quem que é mais amiguinho de criminoso. Arrisco dizer que o quê? 8 ou 9 em cada 10 presidiários devem votar na esquerda, né? Porque afinal eles são beneficiados por isso. É que nem o meu amigo Moisés, poxa, ele recebe Bolsa Família. E ele mora num albergue que ele diz ser um albergue de luxo, cara. Daí lá eu acho que, sei lá, são 5 refeições por dia e... Antes ele tava num albergue menor, né? Só que agora ele foi transferido pra esse outro que ele tá dizendo ser muito melhor, sabe? Então o cara, além de não precisar pagar nenhuma coisa e conseguir se divertir, sabe, o tempo todo aqui na internet, né? Sem precisar trabalhar. Além, né, de ele ter todas as coisinhas garantidas, ele ainda ganha um Bolsa Família que ele mesmo chama de Bolsa Preguiça. Então ele reconhece, poxa, eu sou totalmente apto para trabalhar, mas eu só não quero mesmo, porque eu tô curtindo essa vida aqui de ficar na preguiça, ficar à toa, né, mano, só curtindo meu tempo aqui na internet, né? Mas apesar dele reconhecer que, nossa, ele tá usufruindo de um Bolsa Preguiça, pelo menos no caso dele, né? E em muitos outros, vamos combinar, né? Apesar dele ter ciência disso, ele vota na esquerda. E ele faz isso porque, nossa, ele é um esquerdista militante pela causa trabalhadora e não sei o que lá. Não, né, cara? Ele simplesmente faz a conta, ele faz a matemática básica que todo ser humano, ou quase todo, consegue fazer, né? Se eu votar na direita, eu corro o risco de ter a minha vagabundagem cortada, né? Mas se eu votar na esquerda, aí provavelmente eu vou continuar aqui nessa vida boa. Olha que delícia. Cara, eu acho que esqueleto é o bicho mais traiçoeiro do Minecraft. Não é nem o Creeper, mano. A quantidade de vezes que eu morri pra esse desgraçado aqui, vocês não têm noção. Mas então, o fato é que o Brasil não tá conseguindo lidar direito com essas facções criminosas aí, né, cara? Então, apesar de possíveis malefícios, fato é também que se os Estados Unidos entrassem na jogada, provavelmente a situação aqui ia melhorar, né? Inclusive, eu não sei se vocês viram notícia, cara, mas o CV, ele tá até invadindo Portugal, mano, e tá exportando droga pra China. Eu vi post esses dias, né, dos chineses reclamando. E assim, se o Brasil não acabar com o Comando Vermelho e o PCC, cara, eu não duvidaria que daqui, digamos, sei lá, uns 100, 150 anos, eles acabassem ganhando tanta força que eles conseguissem declarar parte do território brasileiro como seu território, né? Eles anexando uma parte
e fundando seu próprio país. Porque é assim que os estados surgiram, né, através de organizações criminosas. Só que o PCC e o CV, eles são proto-estados ainda, né, estados em início de formação. E por conta disso eles são mais primitivos e também fica mais na cara, né, o que eles realmente são. Mas no caso do estado, como teve tanto tempo de desenvolvimento dessa organização criminosa, ela nem parece mais uma, né? E daí a gente toma ele como um negócio normal. Uma organização que rouba o teu dinheiro e que, em última instância, né, se tu não pagar os seus impostos, você morre. Afinal, toda a ordem do Estado é, em última instância, defendida por ameaça de morte, né? Porque se você resiste a multas, daí vem prisão. Se você resiste à prisão, então você é morto, né? Mesmo que você só esteja se defendendo dessa organização criminosa. Eu até gostaria, né, que fosse parado de ser chamado de Estado, governo, país. Vamos normalizar chamar essa merda pelo que ela realmente é, né? Uma organização criminosa. Muito desenvolvida, né? Muito elaborada, sofisticada, mas ainda assim uma organização criminosa. E é impressionante o fato da maioria das pessoas não perceberem que é isso que o Estado realmente é, né? Embora que, né, agora vamos advogar um pouco pro diabo, eu não acharia tão ruim, cara, que o PCC ou o CV formassem o seu próprio Estado, sabe? Pelo menos no longo prazo não seria um negócio tão ruim assim. Porque daí a gente conseguiria algo que os movimentos separatistas tanto querem, né? Só não da forma mais saudável possível, né? Porque ia ser através de facções extremamente cruéis e de moralidade inexistente, né? E isso ia ser muito bom do ponto de vista de competição, sabe? Porque ia quebrar a barreira da linguagem que existe no Paraguai. Se o Paraguai ele tivesse a sua língua nativa como sendo o português, muito mais gente ia pra lá muito mais rápido, sabe? Só que, poxa, né, se tu não sabe falar espanhol, aí dificulta um pouco as coisinhas e aprender um novo idioma, certamente não é a coisa mais fácil do mundo, mesmo no caso do espanhol. E tendo uma competição maior entre países de língua portuguesa, naturalmente a tendência era as coisas despiorarem, né? Porque, esse país aqui tá fazendo um monte de merda, tá fazendo um monte de esquerdismo, né? Sinônimo de merda é esquerdismo. Você tomar medidas relacionadas à esquerda, tipo coletivismo, estatismo, embora o estatismo, né, seja um negócio mais misto, né? Tem um monte de socialista de direita, vulgo conservadores, e é boa parte da direita, né, mano? Que acreditam no poder do Estado também. Mas então, né, teria um freio maior, sabe, se o Brasil ele fosse dividido em algumas regiões, teria um freio maior na capacidade desses estados menores de fazerem merda. Ou mesmo se eles ignorassem esse freio criado, pelo menos, né, os brasileiros, eles mais facilmente conseguiriam só mudar de país e ter uma condição de vida bem melhor. Imagina só, sei lá, a esquerda ela decide, não, agora a gente vai taxar todo mundo que ganha acima de 3 mil reais em 50% e foda-se. Ou vamos aumentar pra caralho os impostos nas empresas. Ok, beleza. Aí geral migra pro país do lado que também fala português e acabam enriquecendo esse país do lado, e daí esse outro país esquerdistinha ia acabar ficando pra trás, ia ficar empobrecendo, e também, né, as pessoas iam perceber muito mais rápido o que realmente funciona e o que é só papo. E na verdade nem precisaria, sabe, de uma divisão entre vários países aqui no Brasil. Para ter um efeito semelhante, a gente podia fazer um negócio um pouquinho mais parecido com os Estados Unidos, né? No sentido de dar mais poder para os estados e também as cidades e municípios de decidirem as paradinhas, né? Em vez de ser um negócio mais a nível federal, que fala, né, quando é o país inteiro, poderia ser uma paradinha mais independente, justamente para estimular essa competição aí, né? E quanto menor fossem as regiões, né, que tivessem mais poder, melhor. Até também, né, para ter soluções mais personalizadas para os problemas. Porque, por exemplo, o Brasil, ele coloca um salário mínimo de 1.600. Beleza, isso daí até não prejudica tanto aqui em Santa Catarina, ou aqui no Rio Grande do Sul, ou sei lá, em São Paulo, que são regiões que têm uma média salarial um pouco maior. Mas isso daí vai foder com o Norte e com o Nordeste. Olha que maravilha, cara, que genial. E isso é só um exemplo, tá? Tem vários e vários outros
Nesse sentido aí, que o Brasil ele decide uma coisa e daí vale pro país todo como se o país todo pudesse ter a mesma solução, o que nem sempre é o caso, né, dependendo do problema. E eu acho que essa daí seria uma das medidas mais importantes de se tomar aqui no Brasil, sabe? A gente não precisa diretamente mexer, né, em redução de impostos, redução de regulação, deixar o mercado mais livre, etc, etc. A gente não precisa fazer isso. Se a gente colocar essa medida de grande estímulo de competição entre regiões brasileiras, porque daí isso naturalmente aconteceria, né? Mas enfim, né, sobre essa vontade aí do Zewa, né, de combater as facções criminosas aqui do Brasil, se for só isso, cara, eu não vejo nenhum problema, né? Tipo, poxa, tem esse cara aqui que tá matando um monte de gente e a gente não tá conseguindo parar ele, e daí vem alguém e fala, ô, deixa eu te ajudar aí. Por que não? Não estou dizendo que é a mesma coisa, eu só estou dizendo que não há nenhum motivo para não aceitar se for somente isso daí, mano. A menos que vocês sejam a favor do crime organizado, a favor dessas facções aí. Porque eu sei que a esquerda adora passar a mão na cabeça de bandido, né? Isso quando não estão diretamente envolvidos com o crime organizado. Bom, eu espero talvez ter acrescentado alguma coisinha sobre, né? Embora eu tenha falado mais, eu acho que sobre outros aspectos de toda essa paradinha, em vez de fato sobre a vontade do Trump, né, de combater isso daí. Mas sei lá, eu espero que vocês tenham se divertido, talvez aprendido alguma coisinha e aguardo a visão de vocês aí nos comentários, né? Obrigado por me assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.